noite. Estamos aqui no programa Yoga Sem Frescuras. Aqui do meu lado tem o Vinícius Baleia, aqui do meu outro lado tem o Fabiano Benassi e o Roberto Simões. Eu sou o André De Rose e hoje a gente veio falar sobre entre Osho e Kumaré. E aí, gente? Todo mundo já sabe que é um documentário acontecendo na Netflix, né, sobre a vida do Osho. E o que está gerando muita polêmica é que para um público do yoga, talvez leigo, não tinha noção, né, do que acontece nos bastidores do mundo do yoga, não de todos, mas especificamente de um professor muito conhecido do mundo do yoga, que é o Osho. Acho que umas dezenas de livros publicados, muitos seguidores, ainda hoje há discípulos, né? Mesmo com tudo sendo documentado no documentário, você ainda vê discussões no Facebook, em mídias sociais, a favor dele ou contra. Mas sem dúvidas é uma polêmica hoje que norteia o mundo do yoga. Acho que é relevante para a gente bater um papo sobre isso também. É engraçado porque, assim, o documentário não chegou a falar nem bem dele exatamente, nem mal. Ele foi relativamente isento, ele só apresentou fatos que aconteciam na época. Então ele foi mostrando, por exemplo, notas do jornal, programas de televisão, coisas que aconteciam, né? Um cachorro que também está querendo participar da nossa conversa, mas isso faz parte. E aí, o que acontece? As pessoas viram isso e interpretaram. Cada pessoa interpretou do seu próprio jeito. Cada um pensou na sua própria fantasia, ou crucificando o cara, ou enaltecendo ele, dizendo, nossa, não vocês perceberam isso também? Eu acho que quando a pessoa é discípula ou quando tem uma afinidade, principalmente o Osho, que é um cara que mexe muito com o lance da autoajuda, é muito mais voltado para a autoajuda, as publicações dele, do que especificamente para o yoga. Entendeu? Foi um dos primeiros, né? Da autoajuda. Da autoajuda. Então, as pessoas se identificam muito mais com o lance dele da autoajuda e defendem por falar o que estão a fim de ouvir, entendeu? Que é o que todos os gurus fazem hoje. Falam o que as pessoas estão a fim de ouvir. Acho que o mais importante também, do ponto muito relevante nisso, é a questão da repressão. Estamos falando aí da década de 70 e 80, né? Da repressão do corpo. E o yoga entrando, acho que isso é um ponto relevante, o yoga entrando, sobretudo sob as mãos deles, mas de outras pessoas que são representadas também nesse documentário, isso que é importante, né? Não estamos falando do Osho especificamente aqui, nós estamos falando de um background no qual um mundo moderno do yoga se representa nele. Então, desrepressão corporal, isso vem com o movimento hippie, o sexo livre, as técnicas do yoga desvinculadas do hinduísmo, e disso que o Baleia coloca, né? Ele está muito mais como autoajuda do que como yoga, porque ele vai se desvinculando do hinduísmo, né? Não tem códigos éticos, o moral, os valores do yoga que estão descritos nas escrituras clássicas do yoga. Então, ele vai desmembrando isso, né? O yoga no qual nós conhecemos hoje, o yoga moderno, né? Ele tem muito ainda, você gostando ou não do Osho, dos elementos no qual ele plantou, né? Ou pelo menos não ele construiu, mas ele disseminou pelo mundo sobre o que é o yoga. E se você parar para pensar bem, o Osho, ele vem trazendo uma série de inovações para a época que, se fosse lançado hoje em dia, não daria ibope nenhum. E não teria dado briga, ele não teria sido expulso dos Estados Unidos, nem nada. É que foi um momento muito específico. Porque era a época que o pessoal foi morto na Guiana Francesa. Todo mundo se suicidou, estava todo mundo desesperado com aquilo, estava muito recente, né? E o Osho, você vê que ele traz uma ideia de hinduísmo, de pensamento hindu, mas muito focado em outras coisas. Por exemplo, ele era fã do Gurdjieff. Né? E ele gostava das ideias do Gurdjieff. Então, assim, isso a gente vê pela própria maneira que ele se comporta. Fora isso, se você observar, ele traz técnicas de liberação sexual e tudo mais que eram condizentes só com a época. Porque, assim, apresentado isso hoje em dia não tem nexo nenhum, né? Isso não tem propósito. É igual queimar sutiã. Se alguém queima sutiã hoje em dia, qual é a proposta disso? É um tremendo desperdício. Né? Mas naquela época precisava fazer aquela fogueira e tudo mais. Agora, se a gente parar para pensar, o Osho ele veio com uma inovação. Ele era um cara inteligente, ele era muito inteligente para a época. Então ele trouxe combinações do exercício junto com a psicologia que até hoje norteiam as práticas que a gente faz. Nós somos herdeiros grito primal. Desse discurso que ele construiu ali. Nós somos herdeiros desse discurso. Assim, e você consegue identificar elementos, entre aspas, do Osho em muitos professores de yoga contemporâneos, muitas formas de yoga que nós conhecemos hoje, talvez não tão concentrada como ele concentrou, mas
tá aí pululando para todo mundo perceber. Eu acho que não é só do Osho, a gente está falando do Osho, mas é de um contexto histórico do que sai da Índia e do que vai para os Estados Unidos, principalmente para a região da Califórnia ali, onde se proliferam o número de gurus, os movimentos de libertação mesmo. É Rishikesh do Ocidente. É Rishikesh do Ocidente, exatamente. E você vê que o Osho, desculpa te cortar, você vê que o Osho ele dá muito mais validade às técnicas orientais que não têm a ver exatamente com yoga. Por exemplo, ele incentiva Tai Chi o tempo inteiro. Tem a galera do Tai Chi. Por que não tem a galera fazendo yoga? Porque ele dá valor a grito primal, a liberação sexual, a movimentação do trabalho do taoísmo, né, dos derviches, né, do que da prática de yoga em si. Ele está focado na meditação também, ele tem algumas coisas, ele escreveu um livro de yoga. Tudo bem, falando mal do yoga, mas não, ele coloca assim, no dia de hoje. Nada em comum no dia mas de hoje. É um discurso que ele coloca. O que você ia falar? Eu ia falar, eu estou pensando o seguinte, pensando no Kumaré também, como as pessoas precisam ter uma referência em alguém, colocar a referência em alguém e seguir essa pessoa de uma forma que, independente se ela está falando alguma asneira, se ela está falando alguma coisa séria, se ela está sendo verdadeira, se ela não está sendo verdadeira, mas ela precisa ter uma referência. E o Kumaré acaba criando essa referência também, como o Osho criou, mas o Osho tem o lado das duas intenções dele, né, historicamente. É que a gente é um pouco criança, né? Quando os nossos pais morrem, a gente se vê sozinho no mundo. E aí? E agora? Quem é que vai me salvar? Quem é que está lá? As pessoas quem é que vai me dar a mão, quem é que vai dizer o que eu vou fazer, o que eu não vou, quem é que vai me dar um apoio. Só para contextualizar, quem está colocando do Kumaré, né, que é um outro documentário que acontece também, que traça um indiano que mora nos Estados Unidos, que se pergunta, né, por que os ocidentais, né, sobretudo os norte-americanos, se identificam tanto com a cultura dos meus avós, que eu odeio, né, que, eu não quero aquilo. Então ele se fantasia de guru e sai numa jornada com produção, mostrando, né, como que as pessoas se tornam discípulos, né, de alguém que eles nem conhecem, né? Então, esse paralelo que nós estamos tentando fazer aqui de Osho e Kumaré é para mostrar essa dependência que as pessoas têm de discipulagem. Mas isso também não é nada novo, tá certo? Eu acho assim que no caso do Osho, ele entra no cenário justamente num contexto social ocidental, que a religião católica já não é mais a religião dominante, que vai nortear a vida, a pessoa tem que ir na missa, se você não é batizado te olham torto. Então, só que nenhuma sociedade existiu sem uma referência religiosa, nenhuma. Coreia do Norte, ex-União Soviética ou Cuba, que é proibido religião porque são sociedades comunistas, mesmo lá, de forma underground, a religião existe. Eu contei um professor da PUC que trafica Bíblia em espanhol para Cuba, né, porque existem as comunidades underground, né, em Cuba. Então, o que nós estamos falando aqui de Osho, Kumaré e outras representações, Prem Baba no Brasil, né, não comparando, mas assim, é uma referência. Né? É de uma representação que me ajude a nortear minha vida, né? O yoga é um sentido para a vida, né? Ele traz um arrefecimento da dor espiritual, do sofrimento humano. E essas figuras que nós estamos comentando aqui, são as pessoas que colocaram a bola no peito, colocou no chão e falou, ó, vem comigo que eu sei o caminho. E você que está praticando yoga, que não tem mais uma religião de referência, fala assim, eu gostei dessa aqui, hein? Começa a encontrar elementos que eles se identificam, né? Sim, claro. Não é coincidência que aconteceu isso. Não é coincidência. Mas sempre sobre uma égide, sempre sobre um telhado, falando assim, o que eu faço não é religião. Sim. Né? E aí o movimento é religioso, ele é claramente religioso, mas as pessoas sempre falam assim, não, vem comigo, isso daqui não é uma religião, todo mundo tem liberdade, mas no final das contas acaba se criando um bolsão, uma seita. Um bolsão que isola a pessoa da sociedade e ela se alimenta do grupo. Sim. E uma vez que ela sai do grupo, ela perde a referência completamente, porque todas as pessoas que saem desses grupos ficam completamente instáveis depois. O grupo tem uma cosmovisão de mundo. Quando você sai dela, você fica sem perdido, amigo, sem nada, acaba. Começa a viver em função do grupo, para o grupo. A gente tem exemplos, né? Mas aí a gente volta pro lance do Osho e de outros gurus, né, cara? Qual a verdade por trás dessas pessoas?
entendeu? Do ser humano. Sim. Do ser humano por trás do Prembaba, por trás do Osho, por trás... Qual a intenção? É real? Não é real? Mas ninguém quer saber. Quem é que quer saber? Eu quero. Não, eu também quero. Acho que todos nós aqui queremos. Mas aí é que tá. Até mesmo porque, para mim, é interessante eu saber de onde veio aquele cara. Ele é um iluminado? Ele não é um iluminado? Ele é um discípulo de quem? Quem é esse cara? E ele é um cara que vai te ajudar a seguir o caminho. Então, você pode falar assim, porque você é muito nova era. Né? Nós somos do movimento Nova Era, que odeia religião, odeia códigos e vão dizer para mim como eu devo viver. Isso faz parte de um movimento religioso também, chamado Nova Era, o movimento New Age. Que movimento é esse? É um movimento que anuncia o fim da era de peixes, e é por isso que todo evangélico tem um peixinho atrás do carro dele, de Jesus, e o início de uma nova era, que era a era de Aquários. Nós estamos na era de Aquário, nós somos desse movimento. A gente visita Alto Paraíso, Visconde Mauá, cidades que são místicas, né? Então, mesmo que você chame de espiritualidade, é um outro nome mais sofisticado, mais moderno, mais elegante, para não dizer que você está discípulo de algum mestre, mas no fundo o que você está buscando é o mesmo que o católico medieval, Tomás de Aquino. Você está buscando um sentido para a sua vida. Mas eu entendi um pouco do que o Vinícius falou, porque eu acho que a busca, né, ela sempre vai existir de alguma forma. Sim. Até com uma forma assim de, às vezes a pessoa não se encontrou no mundo, de repente aparece alguém e aquela pessoa é referência para a vida dela, exatamente. Uma via ótima para ser. Mas o que eu acho que acaba acontecendo com muita gente é você descobrir que por trás da referência do guru ali e tudo mais, existe um ser humano também. Sim. E não necessariamente a pessoa está sendo verdadeira em muitos aspectos que ela se mostra ali. No que ela fala, no que ela ensina, e às vezes a prática, né, com a fala não tá... Não são condizentes. Você, né? Eles concordam com você. Eles concordam comigo, os cachorros também. Bom, é melhor a gente já ir encerrando, mas só para finalizar, para fazer uma amarração, o que fica é o mito. O que fica é o mito. Porque, de certa forma, ninguém está interessado genial. na pessoa. O mito é o que inspira. Porque, por exemplo, tem o mito do super-homem. Se hoje em dia a nossa civilização daqui fosse revista daqui a uns 500 anos, eles falariam que os mitos modernos são o super-homem, o Batman, esses personagens que inspiram a população. Né? O super-homem é o escoteirinho, né? Aquele cara perfeito, aquele cara... E ele é inatingível, porque você pode ser igual ao Batman, se treinar pra caramba e estudar muito, mas você não vai ser igual ao super-homem. Não, talvez usar Né? a por cima da calça. É, deve... É o que eles têm em comum. Mas o que acontece? O personagem, o mito em si, ele inspira. E ninguém quer saber, por exemplo, que Gandhi teve os problemas dele com as sobrinhas, né? Ninguém quer saber que Gandhi teve aquele problema com a esposa, que ele, hoje em dia, com esse processo todo de o feminismo e tudo mais, puxa, ele seria crucificado, André, né? Mas é contextualizado. Se sustentar pelas suas próprias pernas, eu acho que isso está no âmago da fala do Vinícius. É um trabalho, hein, Tá difícil, é difícil. Então você se amparar por alguém que está se dizendo eu me sustento, dá um gás, né? E o mito se constrói, claro. É como saber se o cara é ou não é. Abraça, né? Isso chama fé. É um salto no escuro. Você não tem como saber se é ou não é. É um salto. E você, como tudo na vida, vai bater a cabeça, vai voltar, e isso você vai aprendendo, né? Então a gente não pode, talvez, condenar essas figuras, mas aceitar que elas existem e vão elas sempre existem existir, e tem um vão lado sempre humano, existir. e as pessoas fingem que esse lado humano não está lá. Sim. Né? Mas, de qualquer forma, é como a gente está passando, é o momento que a gente está vivendo e ok. Só para dar mais um toque, além do Kumaré e do Wild Wild Country, tem o Holy Hell também, que é um filme que é Holy bem Smoke também tem outro que é que é muito... bem bacana, que tem no Netflix, que vale também dar uma Dicas pra checada. galera aí querer tem uma se série de... aprofundar um pouco mais, né? Tem uma série de coisas que a gente depois dá uma relação no rodapé lá do vídeo, vocês vão gostar. Bom, se você gostou, curte ou dá um dislike, compartilha esse vídeo e deixa aí os seus comentários pra gente. Eu prefiro que você dê um like, tá? Então, gente, um abraço, até a próxima.